E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou estar gravando com vocês esse vídeo ao som de chuva. Pois é, desde que a gente se mudou para os Estados Unidos, eu acho que essa é a primeira vez que tem chovido assim o dia inteiro. Então, não é efeito especial, tá? É chuva de verdade. Mas o que eu quero falar com vocês é algo que Deus ministrou no meu coração desde que eu cheguei aqui. Algo que eu já sabia, mas na verdade foi uma revelação. Para quem não sabe, uma revelação é quando Deus tira o véu daquilo que já existia, para que nós possamos ver ou rever aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Então eu quero compartilhar com vocês aquilo que está em Mateus, capítulo 6, do versículo 19 a 24. Eu vou ler a passagem toda aqui, mas eu vou começar por baixo e depois a gente vai subindo versículo por versículo para vocês entenderem aquilo que o Senhor está ministrando. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são as lâmpadas do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, como eu falei para vocês, a gente vai começar de trás para frente, sobre servir. Quero deixar aqui para vocês uma noção do que é ser um servo, do que é servir. Imagina comigo, o Senhor e o seu servo. Se o Senhor manda o servo ir buscar 3 cordeiros no caminho de lá, o servo, sem pensar 2 vezes, ele vai fazer aquilo que o Senhor dele manda. Se o Senhor falar para ele ir, ele vai. Se o Senhor falar para ele não ir, ele não vai. Ou seja, o servo, ele anda debaixo da palavra do Senhor. Se o Senhor falar para ele ir, ele vai. Se o Senhor falar não, ele não vai. Então o que eu quero que a gente entenda aqui é que se nós servirmos a Deus e ao dinheiro, a gente não vai conseguir, não vai se sustentar, porque a gente só vai conseguir viver debaixo da palavra de um. Ou seja, se eu vivo debaixo da palavra de Deus, se eu sirvo a Deus, eu consigo ouvir a voz do meu Senhor e andar conforme a sua palavra. Mas se eu tento servir ao dinheiro, eu vou andar conforme a voz do dinheiro. Ou seja, quando a gente tem um Senhor nas nossas vidas, a gente espera o comando desse Senhor para poder agir. E com isso, ele fala que a gente não consegue servir a dois porque a gente pode odiar um e amar o outro, ou desprezar um e se dedicar ao outro. Ou seja, a diferença entre dedicar e desprezar é muito importante. Porque quando você se dedica, o verbo dedicar-se a algo, é quando você coloca a sua alma, o seu coração naquilo, o seu tempo, os seus recursos, tudo que você tem, você vai se dedicar àquilo. Lembro quando eu gostava de jogar basquete, eu me dedicava, assistia vídeos sobre quais eram os melhores lances, como fazer melhor, como treinar melhor. Eu me dedicava para aquilo. Mas quando a gente despreza algo, é como se a opinião daquela pessoa não valesse. Ou seja, se eu me dedico ao basquete e alguém me dá uma opinião, mas essa pessoa não joga basquete, ela joga qualquer outra coisa, ela nem entende de jogos, eu não vou ouvir a opinião dela, eu vou desprezá-la, porque a minha dedicação está em outro lugar. Da mesma forma, é isso que nós fazemos com Deus. Quando nós queremos servir a dois senhores ao mesmo tempo e andar sujeitos ao dinheiro e não a Deus, quando o Senhor tenta falar conosco, a gente despreza. Quando o Senhor tenta entrar nas nossas vidas para nos ajudar, a gente não olha, a gente não ouve. Então a gente precisa entender que a nossa dedicação tem que estar aos pés de Jesus, ao senhorio de Jesus. Porque quando a gente tenta servir a dois ao mesmo tempo, isso vai nos quebrar. A gente não consegue sustentar. Então a gente precisa entender que não dá de servir a dois ao mesmo tempo.
Tanto que no versículo anterior ele fala sobre como os nossos olhos devem ser bons. Para os nossos olhos ser bons, o nosso corpo vai se tornar bom também. Mas isso só acontece uma vez que nós estamos com aquele que realmente é bom, que é Jesus Cristo. Então, quando nossos olhos estão voltados a Deus, os nossos ouvidos estão voltados a Deus, a nossa dedicação está a Ele, gente, parece que a vida se torna mais leve, se torna mais fácil. Mesmo nos momentos de dificuldade, é como se o Senhor, como a palavra diz, trocasse o nosso fardo pelo dele, que é muito mais leve. E mais uma vez ela continua dizendo para nós não acumularmos tesouros na terra, porque os tesouros da terra são passageiros, mas acumular tesouros nos céus. Eu sempre gosto de enfatizar isso, porque dinheiro é importante sim. É importante porque a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa pagar comida, aluguel e outras coisas, então é importante. Mas a Bíblia mesmo diz que o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então não é o fato de você ter dinheiro, de você ser uma pessoa rica, quer dizer que você não tem um coração temente a Deus. O fato é, se você for pobre, se você for rico, tanto faz a quantidade de dinheiro que você tem. Não é sobre isso, é sobre onde o seu coração está. Porque onde o seu coração estiver, ali estará o seu tesouro. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente começa a confiar no dinheiro como se fosse a única saída que a gente tem. A gente só consegue perceber que o dinheiro é a única saída, é a única resposta. Quando na verdade Deus é o rei, ele é o dono do ouro e da prata, ele é o dono do dinheiro. O dinheiro deve servir a Deus. Por isso que nós também devemos servir a Deus e não ao dinheiro. Então a gente precisa sempre tomar cuidado com esses deuses no nosso coração. Mas nesse vídeo de hoje eu quero deixar bem claro sobre quais são as nossas preocupações. Eu tô compartilhando isso de uma forma bem vulnerável, porque é algo que eu passei. A maioria dos meus vídeos, quando eu compartilho a palavra, é algo que o Senhor tem me ensinado. Então eu tenho aprendido muito sobre, mesmo nos momentos de dificuldade financeira, mesmo onde eu acho que não vai ter saída, o Senhor, ele provê o cordeiro, ele provê uma solução. Mas não porque eu sou boa, não porque eu fiz algo para ele, mas porque ele é bom, porque ele tem prazer em abençoar os seus filhos, porque ele tem prazer em nos ensinar nesse processo. Então, uma vez que eu troquei o meu olhar sobre aquilo que Deus estava fazendo, tudo mudou. O que eu quero falar sobre isso é, existe uma pirâmide que a gente precisa seguir. E essa pirâmide, ela significa adorar, dedicar-se e servir. Então, se eu adoro ao dinheiro, eu vou dedicar o meu tempo ao dinheiro, vou dedicar os meus pensamentos ao dinheiro, eu vou dedicar a minha vida em torno do dinheiro e logo eu vou segui-lo. Mas se eu adoro a Deus, independente da situação, se meu coração é um coração que quer estar ligado com o dele, eu vou me dedicar a Deus, eu vou buscar, eu vou ver o que a palavra de Deus está falando sobre mim nesse momento, como a palavra de Deus pode me guiar nesse momento de angústia, de dor, como o Senhor pode me ajudar, como Ele quer que eu seja nesse momento de aflição, aquilo que Ele tem para mim. Quando eu me dedico o meu tempo, o meu pensamento, inclusive o meu financeiro, nos momentos difíceis para Deus, eu vou estar servindo a Ele. E quando eu sirvo a Ele, eu não vou quebrar, porque um reino dividido não se firma. Ou seja, um coração dividido entre o mundo e a Deus não se firma. Você não vai conseguir. Então esse vídeo é só para trazer uma consciência para você analisar o seu coração, assim como eu tive que analisar e olhar a quem eu estou servindo, para onde os meus pensamentos vão quando eu deito na minha cama de noite, para onde os meus pensamentos vão quando eu estou indo para o trabalho, para a escola. Isso é muito importante e, é claro, é algo que a gente precisa sempre estar praticando, porque a vida acontece muito rápido e as coisas mudam muito rápido. Então eu quero te fazer esse convite para você olhar para dentro de você mesmo e ver quais são os que você tem servido. Às vezes você está se sentindo sobrecarregado, puxado, sugada, mas porque muitas vezes você simplesmente decidiu servir a outras coisas em vez de servir a Deus.
ao invés de andar conforme o ritmo de Deus, às vezes você preferiu andar conforme o seu próprio ritmo. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado e que você possa olhar para dentro de si, que você possa orar e pedir para o Senhor revelar para você as coisas que você precisa trocar no seu coração, revelar quem você tem servido. Se esse vídeo te ajudou a pelo menos ter uma noção ou abrir um pouco os olhos para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, eu peço que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas. Tá bom? Um beijo grande, abraço gigante e até a próxima.